A todos os meus irmãos que podem nos assistir, a paz do Senhor. Que Deus esteja abençoando a todos. Nós estamos aqui para mais uma meditação e nos vídeos anteriores nós falamos sobre a ressurreição e falamos sobre a primeira e a segunda ressurreição. Quando nós falamos sobre esses temas, nós falamos de temas que não são muito comuns para a igreja, né? Não são temas muito discutidos, nem muito debatidos. Então, o nosso objetivo é de fato resgatar esses temas, é trazer esses temas para a nossa mente, para o nosso coração, porque são extremamente importantes para a fé cristã, para a nossa fé, porque é a consumação da vontade de Deus, é a consumação do plano, do projeto de salvação de Deus. Então nós precisamos que o Senhor Deus nos dê sabedoria para entender isso e para ter isso claro na nossa mente. O apóstolo João, escrevendo uma de suas cartas, na primeira carta, ele fala assim que ainda não se deu o que haveremos de ser, mas naquele dia, e quando ele diz naquele dia, ele está dizendo propriamente do dia da ressurreição, nós o veremos e seremos como ele é. Então nós temos de Deus a promessa de que um dia nós seremos iguais a Cristo. Nós teremos um corpo igual que Cristo tem, um corpo glorificado, um corpo preparado para estar no céu, para viver a eternidade junto com Ele. Então isso é a promessa do Pai para nós. Mas se nós já falamos da ressurreição, nós então queremos estar retrocedendo com alguns temas. Retrocedendo eu digo porque a ressurreição está lá no final, né? Naquele dia, no final dos tempos. Mas quem ressuscita é porque anteriormente aconteceu algo. E qual é esse algo? Anteriormente a pessoa morreu. Então o que nós queremos tratar um pouco aqui hoje é sobre a morte, né? Mais especificamente, o que é a morte? Onde estão as pessoas que morreram em Cristo, né? Ou sem Cristo, né? E outra questão que nós queremos tratar também é a alma, né? Ou o espírito, a alma e o espírito, a parte imaterial do homem. Ela é imortal? Ela está dormindo, aguardando o dia da ressurreição? Ou ela é consciente, ou ela está consciente, sabendo de tudo que está acontecendo, né? E nós vamos partir de uma visão assim. Existem duas formas de enxergar o mundo hoje, né? Sempre existiu. Só podem existir essas duas formas de enxergar o mundo. Uma forma é a forma do ponto de vista pagão, do ponto de vista das pessoas que não conhecem a Deus. Desse ponto de vista, o mundo ele é controlado pelo acaso. Não há nenhum controle, não há um Deus, não há um soberano, não há nenhum controle sobre as coisas do mundo. Então, por causa desse acaso, né, o mundo ele tem destino, tem sorte, tem azar, né? E aí, o que nós vamos entender a partir disso? Nós vamos entender que existem várias formas de conceber a morte neste mundo pagão, né? Existe a forma reencarnacionista, de que a pessoa ela não morre, ela morre, mas renasce em outro corpo, renasce de outra forma e assim sucessivamente. Existe também a forma de transmigração, o pensamento de transmigração, ou seja, que a alma ela vai transmigrar para uma outra forma de vida, né? Renascendo em outras coisas, né? Que não o próprio corpo. E isso, a história dessa forma, ela se repete em círculos até quando, né? Então uma pessoa ela não vive somente uma vez nessa forma, mas ela vive várias vezes. Tem também o pensamento materialista, né? O pensamento materialista ele simplesmente entende que o homem nasce, né? Desenvolve e morre. E depois de morrer, morreu, acabou, não tem mais nada. Acabou o corpo, acabou a alma, como qualquer outro animal. E a segunda forma de ver o mundo é a visão de um mundo controlado por Deus. Um mundo que foi criado por Deus, que foi controlado por Deus, que foi planejado por Deus. Um mundo que tem começo, tem meio e tem fim.
um mundo que Deus planejou, que Deus pensou, e Ele arquitetou de forma controlada, de forma bela, de forma plena. E nesse mundo, eu e você, nós seres humanos, nós nos encaixamos. Dessa forma, nós também temos um começo, temos um meio e temos um fim, planejado por Deus, de acordo com a vontade de Deus. Então, quando nós entendemos que nós temos começo, meio e fim, e que o fim, aqui nesse período terreno, nesse plano que nós vivemos, que é o mundo terreno, ele termina, mas de fato ele não termina, porque o plano de Deus é eterno. O plano de Deus é eterno. Ele calculou um plano com começo, meio e fim para nós aqui, mas quando o fim termina aqui, há o início de um novo plano, o plano eterno. Esse é a segunda forma de pensar o mundo. Um mundo que não está à própria sorte, que não está julgado de qualquer jeito, mas que está sendo controlado por Deus, dirigido por Deus. Deus que é espírito bom e que em perfeito amor criou, controla, organiza e dirige todas as coisas, inclusive nossa vida. O ponto de partida bíblico que nós vamos ter para pensar sobre a morte é o texto que está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e versículo 28. E o texto diz assim: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Versículo 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Nesse texto, nós temos aqui 4 verdades fundamentais. E, de fato, são as verdades básicas da fé cristã. Primeira verdade. A primeira verdade, que está no versículo 27, é essa. Assim como ao homem está ordenado morrerem uma só vez. Morrerem uma só vez. Todo mundo vai morrer. É a primeira verdade. Todo mundo vai morrer. Mas vai morrer uma vez. Uma única vez. Segunda verdade. Depois da morte, todos vão estar aguardando o juízo. O momento da prestação de contas. Mas uma única vez. Né? A terceira verdade diz respeito a Cristo. Da mesma forma como Cristo morreu uma única vez para tirar o pecado de todos, ele aparecerá uma única vez. Ele voltará. Né? E a quarta verdade, que completa essa terceira, ele aparecerá uma segunda vez, não para salvar. O propósito agora não é para salvar, mas para resgatar aqueles que o aguardam. Então, isso é muito importante. Nós não vamos trabalhar nenhuma essas 4 verdades aqui agora, que não é o propósito. O nosso propósito é pensar, como eu já disse anteriormente, acerca da morte. Então, nós vamos começar trabalhando a nossa primeira pergunta, a nossa primeira questão. O que é a morte, de fato, né? O que é a morte? Então, de acordo com o que nós lemos em Hebreus capítulo 9, versículo 27, as respostas elas vão se definir da seguinte forma: a morte, ela é uma ordem de Deus. Deus avisou ao homem no jardim que ele morreria naquela vez em que ele colocou lá no jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele avisou ao homem: olha, dessa árvore você não pode comer, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, né? E certamente morrerás. Foi isso que Deus ordenou lá no jardim. E o homem desobedeceu essa regra, essa ordem. Então recebeu a morte como resposta à sua desobediência, né? Tu és pó e ao pó tornarás, né? Então é o resultado direto da desobediência de nossos pais, da desobediência do homem e da nossa própria obediência. Veja bem, é o resultado da desobediência dos nossos pais, mas da nossa própria obediência. Nós vivemos para obedecer esta ordem, né? Nós fazemos parte de uma raça
que está debaixo da ordenação de Deus, né? Nós somos pecadores, o salário do pecado é a morte, né? Nossos pais pecaram, então, consequentemente, nós herdamos o pecado de nossos pais, que só pode ser retirado com o nosso novo Pai Celestial, com a nossa nova vida em Cristo Jesus. Mas então nós, herdando isso, nós estamos então debaixo do salário do pecado, que é a morte. Então a morte, ela é uma ordem de Deus. Ela é uma ordem de Deus. Então todos nós iremos morrer porque o Altíssimo determinou isso. A morte, ela põe fim na nossa existência aqui neste plano terreno, aqui neste mundo. Então Deus quis que fosse assim como castigo pela desobediência. Ela será experimentada apenas uma vez. Dessa forma, outra realidade nos espera que não o retorno para este mundo. Nós temos apenas uma vida neste mundo, neste planeta. Só temos uma vida. Por isso que aqui cabe uma reflexão, nós devemos pensar bem como vivemos a nossa vida aqui nesse plano. Porque nesse plano nós só temos uma chance. Nós nascemos, nós desenvolvemos, nós vivemos, não no pensamento materialista, nós construímos, nós executamos, nós fazemos todo um projeto para depois morrer. E depois da morte, nós então iremos para um segundo plano. E nesse plano nos aguarda o juízo, nos aguarda ou a benevolência de Deus eterna ou o castigo eterno, né? Então nós temos que pensar bem, porque nós só temos uma chance. Isso tira qualquer ideia que existe por aí de que pode se conversar com os mortos, né, que pode se reencarnar. Nenhuma dessas ideias tem base bíblica. Alguns grupos que se dizem cristãos, né, como os espíritas, que se denominam cristãos, vão dizer que dessa possibilidade de falar, de conversar, de ter vidas passadas, esse não é o pensamento bíblico. Não é assim que funciona. A palavra de Deus deixa isso muito claro para nós. Então, nós queremos pensar que nós precisamos pensar bem. Nós precisamos, sim, organizar a nossa vida, preparando, não para viver, mas preparando para morrer. Preparando para aquele dia. A maioria das pessoas vive preparando-se para viver. Gasta seus dias pensando nas coisas aqui da terra, terrenas. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é que a gente tem que se preparar para viver pós a morte. Preparar-nos para morrer, porque depois da morte o processo ainda é longo e ele ainda tem muita coisa para ser vivida, né? Então a morte é a separação da alma do corpo. O corpo, que é matéria, esse corpo físico, ele é feito de matéria. A palavra de Deus diz que ele volta ao pó. Mas a alma, e aqui nós queremos dizer a alma ou espírito, porque tem algumas correntes doutrinárias que vão dizer, tem ideia de que a alma e o espírito são diferentes, né? São duas coisas distintas. Nós não vamos entrar no mérito dessa questão. E uma outra corrente diz que alma e espírito é a mesma coisa, né? Que é uma coisa só. Mas de fato o que nós aqui agora queremos dizer é sobre a parte imaterial do homem, né? Que é a alma ou espírito. Mas a parte imaterial do homem, ela é recolhida para um estado intermediário, um estado incompleto. Ainda que de bem-aventuranças, e nós vamos ver isso um pouquinho à frente, de bem-aventuranças eterna ou um estado de condenação eterna, mas um estado intermediário, porque não é o estado completo. Depois da morte, o corpo volta ao pó, ele fica lá guardado, esperando a ressurreição do corpo, né? E a alma, a parte imaterial do homem, ela vai ser resgatada, ela vai ser transferida para um estado intermediário. Embora esta alma esteja já desfrutando, depois da morte, a alma já está desfrutando de algo bom da parte do Senhor, se ele morreu com Cristo, ou já desfrutando da condenação eterna, do castigo eterno, imediatamente após a morte. Isso já acontece. A gente tem que pensar bem, porque ao morrer, o homem já está com sua vida traçada. O seu destino eterno, ele já está traçado.
Se ele morreu com Cristo, ele vai ser recolhido para desfrutar dos benefícios da vida com Cristo, ainda que de forma incompleta. Se ele morreu sem Cristo, ele já vai desfrutar dos benefícios da condenação eterna, que não é nada de benefício. De forma incompleta ainda, né? De forma provisória, porque é um estado intermediário. Porque o completo só se dará totalmente após a ressurreição. É na ressurreição, então, a alma, a parte material do homem, ela vai novamente encontrar-se com o corpo para se tornar corpo glorificado, corpo transformado, ou para a glória eterna, ou para o castigo eterno, né? Então esse pensamento é o pensamento bíblico, esse pensamento é o pensamento clássico. Então a outra pergunta que nós dissemos no início é o seguinte: a alma ela estará consciente ou ela estará dormindo? E ela é imortal? Né? A última pergunta, a alma é imortal? A resposta é sim. A alma ela é imortal. Né? A alma ela não se destruirá, porque ela precisa desfrutar dos benefícios eternos da benevolência divina, ou ela irá desfrutar do castigo eterno por ter sido ímpia no seu trato com o Senhor Deus. Dizer que a alma está dormindo depois da morte não tem base bíblica, ou é no mínimo uma interpretação errada, porque apesar da Bíblia, né, algumas cartas, textos bíblicos usarem a expressão dormir, né, ou os que dormem, né, para se referir àqueles que estão mortos, isso não deve ser entendido, irmãos, no sentido literal, mesmo pela similaridade da situação, porque a pessoa que está morta ou a pessoa que está dormindo, né, então ela tem muita semelhança. O uso da figura do sono para a morte não significa que tudo que é verdadeiro a respeito do sono seja também verdadeiro a respeito da morte, né? Por quê? Porque a morte ela só pode ser comparada ao sono no sentido em dois sentidos, né? Só pode ser comparada ao sono em dois sentidos. O primeiro sentido é que você, olhando externamente, o morto parece uma pessoa que está dormindo. Se você olha para uma pessoa que está dormindo, para uma pessoa morta, no primeiro momento você não faz diferença, né? E no segundo sentido, da perspectiva cristã, a morte ela não é o fim, né? A pessoa haverá de ressuscitar dos mortos, né, para viver eternamente. Como alguém que vai dormir e depois acorda, né? A pessoa dorme e acorda. Então, nesse sentido, pode haver sim essa comparação, porque a pessoa morreu, ela vai se levantar, ela vai ressuscitar, da mesma forma que uma pessoa que dormiu e acorda. Mas acaba por aí, né? Não tem como comparar a partir daí. Por que não tem? Porque nós vamos entender aqui agora que depois da morte, as pessoas que morrem, elas estão conscientes. Elas não estão no túmulo ali aguardando o momento, não. Elas estão conscientes, né? Porque a partir desse momento da questão da consciência, não vale mais a comparação com o sono, pois depois da morte nós estaremos plenamente conscientes. Então vamos ver um pouquinho sobre isso, sobre essa questão da consciência após a morte? Sim, a pessoa continua consciente, né? Se a alma é imortal, acho que uma coisa vai puxar a outra. A alma continua a existir depois da morte, né? E os que morrem, eles estão plenamente conscientes da sua existência. Eles têm memória do que está acontecendo com eles. Tem memória do que está acontecendo com eles. Tem memória da sua existência, né? Sabe o que está se passando, e nós temos então as evidências bíblicas disso. Eu gostaria de pegar aqui alguns textos com vocês. O primeiro deles talvez seja uma passagem clássica de Jesus lá na cruz, né? Onde Jesus, no momento da sua crucificação, está entre os dois ladrões,
e um dos ladrões pede clemência ao Senhor, reconhecendo a sua condição, reconhecendo o senhorio de Cristo, e ele fala com Cristo assim: quando vieres com o teu reino, né, me receba no teu reino. E Jesus diz assim: pois digo, hoje estarás comigo no paraíso. Se Jesus usou essa expressão, como que ele poderia saber que estaria no paraíso se não haveria consciência, correto? Né? Então, a consciência após a morte. Tem outros textos que eu gostaria de ver com vocês. Um texto que está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Deixa eu abri-lo aqui para que a gente possa ler juntos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Paulo está dizendo assim aos irmãos: entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor, né? Preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor, que é infinitamente melhor. Como que Paulo poderia estar querendo deixar o corpo e habitar com o Senhor se não há consciência? Se não haveria consciência dessas coisas, né? Do que estaria acontecendo lá. Como que ele poderia desfrutar dos benefícios com o Senhor se ele não estaria lá? Filipenses também, ainda escrito do apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 1, versículo 23, diz assim: ora, de um lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Olha o que Paulo diz: partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que estar aqui nesta vida. Então o que Paulo está querendo dizer, né? Ele sabe o que tem depois, né? Ele sabe o que vem depois, e para ele isso é incomparavelmente melhor. Nós temos ainda outras referências, por exemplo, lá em Apocalipse, os mártires que estão debaixo do trono, clamando vingança daquilo que aconteceu com eles. Isso é consciência. Você se lembra daquela passagem da transfiguração, onde Moisés e Elias aparecem para o Senhor Jesus? Certo? Então Moisés e Elias aparecem para o Senhor Jesus. Elias foi arrebatado, vivo, mas Moisés morreu. Como que Moisés está ali naquele momento? Se não houvesse consciência, se não houvesse nada depois disso aí, Moisés estaria lá guardado, não estaria? Moisés estaria lá quieto no seu depósito de morte. A Bíblia diz que o próprio Deus sepultou o corpo de Moisés. Então esses textos deixam claro para nós que há sim consciência depois da morte, né? Que as pessoas sabem onde estão. Mas o texto mais clássico acerca disso, né? Há uma grande discussão se isso é uma parábola, se isso é uma história. Não importa se é uma história ou uma parábola, importa que é o ensinamento do Senhor Jesus. É o texto que está registrado em Lucas capítulo 16, onde nós aprendemos sobre o rico e Lázaro. E esse texto então conta a história de um homem muito rico que vivia regaladamente e ele morreu. E conta no mesmo texto a história de um mendigo que vivia às portas desse rico, procurando migalhas, e ele também morreu, né? Esse texto eu quero fazer um videozinho explanando um pouco sobre ele, porque ali nós temos um aprendizado profundo sobre a morte. E lá então o rico morre e ele vai para o Hades, né? O Hades é uma das palavras traduzidas no texto bíblico para inferno. Então lá diz que ele foi para o inferno. E o mendigo Lázaro, ele foi recolhido para o seio de Abraão, ele foi recolhido pelos anjos para o seio de Abraão. O seio de Abraão é uma palavra para designar onde estão os salvos em Cristo Jesus. E lá nós vemos plenamente, claramente, o mendigo tendo consciência e o rico também tendo consciência do que está acontecendo com ele. O rico já está lá desfrutando do sofrimento dele, e o Lázaro já está lá, e nós vemos que há uma conversa entre o rico e o pai Abraão, né? O rico em sofrimento, ele pede para que Abraão pudesse mandar alguns lá no mundo, avisar para os irmãos dele, para que os irmãos dele, no mesmo estado que ele lá no plano material, não fossem para o mesmo lugar onde que ele está, que era um lugar de tormento. Esse texto é clássico para dizer para nós sobre o que vem depois da morte. Há consciência depois da morte. A alma, ela é imortal. E por fim, então, nós queremos concluir, porque a respeito do inferno,
a respeito do seio de Abraão. Nós vamos estar conversando depois a respeito do céu, do paraíso, né? O que está acontecendo aí, nós vamos conversar depois. Mas onde estão os mortos então? Então, depois da morte, o homem estará plenamente consciente, ele não estará dormindo, mas ele estará de forma provisória, né? Se ele morreu com Cristo, ele estará no paraíso. Nós vamos usar esse termo aqui. Ele estará no paraíso, desfrutando dos benefícios celestiais, aguardando o grande dia da ressurreição para desfrutar eternamente da glória de Deus. Então essa é a primeira conclusão. Conscientemente, os que morreram em Cristo já estarão desfrutando dos benefícios da glória de Deus, ainda que de forma incompleta, de forma provisória, até a ressurreição, que aí na ressurreição o gozo será total e completo. Então, se o homem morreu sem Cristo, ele já estará no inferno, conscientemente, já sofrendo das angústias daquele lugar próprio, aguardando também a ressurreição para o grande julgamento do grande trono branco, onde ele receberá a condenação eterna, que é a segunda morte. Não apenas os que morreram sem Cristo receberão essa condenação. Essa condenação ela está reservada tanto para a morte, ela está reservada para o inferno, ela está reservada para o falso profeta que se manifesta lá em Apocalipse, para a besta que se manifesta lá em Apocalipse, e para o diabo e para os seus anjos, e para o homem ímpio. Essa condenação final, ela vai acontecer no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Está registrado lá em Apocalipse, capítulo 20. Então, é isso que a palavra de Deus nos mostra. Eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos, para que os irmãos possam aprender e ensinar também, e nós já ficarmos preparados acerca desses acontecimentos. Então, mais uma vez, nós concluímos: se o homem morreu com Cristo, conscientemente, ele já desfruta dos benefícios da glória de Deus, ainda que de forma provisória, aguardando só a ressurreição para desfrutar dos benefícios eternos, totais e completos da glória de Deus. Mas se o homem morreu sem Cristo, ele já desfruta dos benefícios do inferno, aguardando também a ressurreição, que acontecerá para o julgamento final, para a condenação eterna, e a vida dele vai ser eternamente em condenação. É isso, irmãos, que a Bíblia nos mostra. É isso, irmãos, que a Bíblia nos convida a entender, para que a nossa vida possa alcançar a verdade da vontade de Deus e nós estejamos preparados para isso. Peço a Deus que os abençoe. Tenho outras ideias, sabe, irmãos, outras ideias, outros grupos que pensam diferente, que vão dizer diferente, mas a verdade bíblica está aqui delineada, tá certo? Então que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe a todos e que nós tenhamos dias agradáveis na presença do nosso Deus. Um abraço, muito obrigado por assistirem. Até mais.